mundo mudou e isso é óbvio. O mercado de trabalho, então, nem se fala. Todos os dias são anunciadas inovações que alteram a dinâmica das relações sociais e de trabalho. E a comunicação aparece como grande protagonista nesse processo. Por isso, no vídeo de hoje, eu vou ajudar você com algumas dicas importantes para você destravar a sua comunicação em 2022. Fica comigo! Oi gente, tudo bem? Eu sou a Bianca Celoto, treinadora da Ó Quem Fala. Tô aqui de novo para ajudar você a elevar o seu poder de comunicação, expressão e oratória. E o nosso assunto de hoje ele é importante. Na verdade, esse é um vídeo para a gente refletir juntos sobre as mudanças que nós estamos vivendo. A gente sabe que muita coisa tem acontecido, que tem mudado a dinâmica não só das relações sociais, mas principalmente as relações de trabalho. Eu não sei se você já ouviu falar da expressão VUCA, mundo VUCA. Isso é muito usado dentro ali dos setores de empreendedorismo, dentro dos grupos de tecnologia, se fala muito do VUCA. Essa expressão, ela está associada a termos em inglês, as palavras em inglês são as iniciais das palavras em inglês, mas na tradução para o português, VUCA significa tudo de novo que está acontecendo no mercado de trabalho. Olha só, o mundo agora ele é volátil, incerto, complexo e ambíguo. Então o termo VUCA está relacionado à volatilidade do mercado de trabalho, à incerteza do mercado de trabalho, à complexidade e ambiguidade das relações e dos processos que a gente está vendo mudar. Principalmente dentro de incerteza, vamos pensar, né? Essas mudanças que a gente tem vivido, a volatilidade, muitos de vocês devem perceber coisas que vocês faziam dentro da própria profissão de vocês há 5 anos atrás, a dinâmica tem mudado muito rapidamente. A gente está tendo que saber mais coisa, né? Dá essa impressão de que a gente tem que saber mais coisa, de que a gente tem que fazer mais coisa, de que a gente tem que ser cada vez mais multitarefas, multiplataformas. Isso está muito associado a essa mudança. Então o mundo é VUCA. O mundo está lidando com incerteza, ambiguidade, complexidade, volatilidade. E não dá para ficar de fora. Se você ainda está naquela de se dar ao luxo de fazer como antigamente, atenção, porque chegou o momento de virar uma chavinha. 2022 nos surpreendeu novamente. Vamos pensar no contexto que a gente está vivendo, como essas necessidades alteram também as necessidades de como a gente trabalha. 2020 iniciamos cheios de projetos, cheios de mudança, o ano 20, né, nova era e tudo mais. Veio a pandemia, pronto, colocou isso tudo por terra, mudaram os nossos planos, mudou a nossa vida, mudou muita coisa na nossa dinâmica social e de trabalho. Aí quando a gente achou que ia ter um respiro, veio 2021 com uma nova onda, muita morte, muito trauma, muita gente tendo que recuar novamente, a própria economia extremamente instável e também recuando cada dia mais. E aí a gente acha que vai respirar em 2022 e 2022 começa com nova onda de contaminação, recua de novo, incerteza, insegurança, medo. Isso afeta a economia, isso afeta as relações sociais, isso afeta principalmente o mercado e como as empresas lidam com tanta mudança, tanta incerteza. O fato é que a gente não está conseguindo prever muita coisa mais. É tanta incerteza, é tão VUCA o mundo, que a gente não está conseguindo fazer planejamentos a médio e longo prazo, principalmente por conta dessa dinâmica tão instável. E aí é que tem que acender uma luzinha de atenção na nossa cabeça. Por que eu falo dessa luzinha de atenção? Porque dentro dessas mudanças muito rápidas, o que acontece também são as mudanças das necessidades. E se a gente não se adapta, o que acontece? Quem consegue mudar na mesma velocidade do mercado, acaba conquistando as melhores oportunidades. Quem não consegue vai sendo jogado à margem. E isso gera na gente um grande desconforto, gera uma sensação de ineficiência, inutilidade e bastante frustração profissional.
inevitavelmente, os que se adaptam mais rápido, e não necessariamente são só os jovens, tá? É bom que a gente tenha isso muito na cabeça, porque tem muito jovem que também é cabeça dura, tá? Não são só os jovens que estão ali abertos à mudança, muito pelo contrário, tem muita gente que já é mais maduro profissionalmente e que está o tempo todo se reinventando. Mas o fato é que quando a gente não está caminhando na mesma via, o que acontece é que a gente acaba se frustrando e, inevitavelmente, as oportunidades melhores do mercado acabam caindo no colo dessas pessoas que também estão mais aptas para ele. E aí, nesse contexto, gente, comunicação acabou assim, desde 2020, tem sido, os holofotes estão voltados para a comunicação. Saíram inúmeras pesquisas nesses últimos 2 anos, colocando a comunicação no topo das habilidades desejadas pelo mercado, no topo da necessidade intrínseca às mudanças do mercado e da nova forma de trabalhar. Inclusive, o Fórum Econômico Mundial, ele lançou um relatório que é o futuro do trabalho, falando sobre o que o trabalho vai precisar, o que eu vou precisar para ser um bom profissional por mercado. E tá lá, a comunicação está em destaque. Então eu tô aqui para te ajudar, eu trouxe algumas dicas importantes, agora que a gente já pensou sobre isso e refletiu, para você já ficar atento para começar a caminhar rumo à sua mudança também, rumo à sua adaptação e, claro, você ser o profissional que o mercado quer. Antes disso, antes de te dar as dicas, eu vou pedir para você se inscrever aqui no nosso canal, deixar o seu like. A gente adora os comentários, a gente consegue ler alguns e a gente vai vendo tanto que vocês aprendem, que vocês trazem algumas informações muito interessantes para a gente e ajudam também a gente a ir calibrando aí os nossos conteúdos. Você também pode nos seguir nas nossas redes sociais, que tem muita informação para ajudar você a destravar sua comunicação. Vamos às dicas. Primeira coisa, esteja atento à sua comunicação no ambiente de trabalho. E essa ideia de ambiente de trabalho mudou bastante também. Muitos setores, como setores de tecnologia, setores de serviço, hoje praticamente não tem um ambiente físico de trabalho. O que aconteceu de 2021 para 2022, muitas empresas até voltaram para o modelo presencial, para a estrutura de escritórios, enfim, de setores administrativos, e depois tiveram que recuar novamente. Então, essa ideia de trabalhar em qualquer lugar nunca foi tão presente. E para isso a gente tem que se adaptar a essas mudanças de trabalhar em qualquer lugar. E, consequentemente, se eu trabalho em qualquer lugar, eu também trabalho em diferentes formatos. Em diferentes formatos exige de mim diferentes tipos de formas, formas de me comunicar. E aí não tem jeito, a gente vai ter que fazer uma adequação da nossa linguagem. Então hoje você percebe num dia de trabalho que você está usando tanto linguagem escrita, quanto a linguagem falada, quanto a linguagem corporal, somente aquilo que você expressa, mas não fala, quanto a linguagem em vídeo, ou seja, muitos setores já estão usando muito rede social ou também fazendo o trabalho tudo via videoconferência, e aí, lógico, você está ali se posicionando para uma câmera, não tem jeito. Então, essa adaptação de linguagem dentro da comunicação do ambiente de trabalho é muito fundamental. Esteja atento. O que você oferece? Quais linguagens você consegue aderir? Quanto você consegue capacitar as suas linguagens? Isso está no texto, está no vídeo, está na fala, está na videoconferência, está na reunião virtual, está na reunião presencial, em tudo isso, gente. Então, a primeira dica é: atente-se a como você está se comunicando no seu ambiente de trabalho, porque ele vai exigir mais de você nessa comunicação e nessa nova dinâmica de 2022. Uma outra questão é comunicação produtiva. Nossa, que é isso? É a comunicação associada à produtividade. Veja, o que eu noto muito e eu percebo muitas vezes como empresária também, muita gente reclama disso, vejo inclusive clientes reclamando disso, não só outros empreendedores e empresários, mas o que a gente tem visto acontecer muito no mercado de trabalho é a gente não conseguir entregar o óbvio. A gente não conseguir entregar aquilo que é inerente ao nosso cargo. Veja, uma secretária, ela é contratada para quê? O cargo de secretário, de secretária, ele existe para viabilizar, organizar, agilizar, tudo isso.
E aí, se eu peço para minha secretária, fulana, você consegue ver o telefone de um fornecedor para mim aí, que eu preciso passar por uma pessoa, por uma indicação? Ah, não é da minha época, não fui eu que contratei esse fornecedor. Então, assim, o mínimo que um secretário, uma secretária pode fazer, não fui eu que fiz essa contratação, mas eu vou consultar no nosso banco de dados e ver se eu encontro o telefone desse fornecedor que você pede, para eu poder te passar e você fazer essa indicação. É o mínimo que o cargo pede. Então, a produtividade comunicacional está muito relacionada à proatividade. É fazer mais do que o óbvio, mais do que é inerente ao seu cargo. E isso não está relacionado a trabalhar de graça, trabalhar fora do horário de trabalho, nem ser explorado. Pelo contrário, é dentro dessa dinâmica entregar, funcionar, ser um profissional funcional e que tem a capacidade de se comunicar em vias de duas mãos, mesmo sem ter um chefe te cobrando, sem ter uma pessoa falando tudo o que você tem que fazer, sem ter uma pessoa te ali, cutucando o tempo todo. Então, cada vez mais, esse tipo de profissional está sendo, inclusive, discriminado no mercado de trabalho. São pessoas que estão sofrendo discriminação. Por quê? Porque as empresas falam, cara, eu não tenho condição de lidar, justamente por conta da ideia da volatilidade e da velocidade. Eu não tenho como lidar com uma pessoa que não me entrega o óbvio. Então, fiquem atentos a isso. A comunicação relacionada à produtividade é fundamental e isso está também ligado à dica anterior, que é ter a capacidade de se comunicar de maneira multiplataforma. Tudo isso, uma coisa está ligada à outra. Um outro sinal que precisa acender aí na tua cabecinha é o quê? A ideia da negociação. Se você é uma pessoa que não consegue extrair argumentos, pensar soluções, identificar o que é necessário em cada processo ou situação, fique atento a isso. A negociação ela não está só na transação comercial. A negociação ela está sendo feita o tempo todo na nossa vida. A gente negocia o jantar que a gente vai pedir no aplicativo. A gente negocia tudo dentro da nossa vida pessoal e na nossa vida profissional também. Isso está relacionado a como você convive em equipe, como você produz em equipe, como você oferece soluções em equipe, como você consegue argumentar, contra-argumentar, responder, viabilizar, trazer soluções e por aí vai. Então, se você é uma pessoa inábil para negociar, procure ajuda. Procure calibrar esse tipo de habilidade. A oratória ajuda muito na negociação, porque como é uma metodologia que trabalha bastante a parte didática, ela também ensina você a como extrair argumentos de cada situação. E a argumentação ela é fundamental para enriquecer a nossa linguagem e a maneira como a gente se expressa e se comunica. Uma outra coisa importante é, não dá mais para negligenciar a questão emocional. Não dá mais para a gente negligenciar a maneira como a gente se comporta nessas circunstâncias. Então fique atento a isso. Inteligência emocional é a pauta da vez e tem muito conteúdo rico que vai ajudar você a levar em paralelo tanto a parte técnica da sua comunicação quanto a parte comportamental. E fique atento, porque muito do nosso mundo VUCA exige mais do que somente a nossa formação. Estou apto para o mercado. Eu fiz uma faculdade, eu fiz uma pós-graduação, um MBA. O mercado tem exigido da gente adaptabilidade. Então, não só estar apto, mas estar adaptável. Isso também é muito importante no nosso mundo VUCA e é fundamental para você desenvolver a sua comunicação. Pessoas cabeças duras não desenvolvem linguagem. Pessoas que estão ali se dando ao luxo de fazer o que é ultrapassado, porque a menos que você seja uma pessoa muito bem sucedida e que o mercado e a instabilidade econômica não te afete, você pode se dar ao luxo de continuar no modus operandi antigo. Agora, a gente vai ter que se adaptar. Então use a sua comunicação como ferramenta e claro, você pode contar com a gente sempre. É só acessar aqui o link da Universidade Ó Quem Fala, tá nos nossos comentários. Lá você vai ver os nossos programas de desenvolvimento, tanto na parte de oratória que está relacionado mais à linguagem, quanto na parte de liderança, comunicação para vídeo. Tem todas essas soluções e terá mais soluções agora em 2022 para ajudar você a calibrar a sua comunicação
e destravá-la para 2022. Não se esquece de se inscrever, ativar o sininho, deixar o seu like e, claro, seguir a gente nas nossas redes sociais. Me segue lá no meu Instagram também, @BiancaCelotto. Sempre um prazer estar aqui com vocês e a gente volta na semana que vem com mais conteúdos. Um beijo e bom 2022 para todos nós. Tchau!